queridos e minhas queridas, good evening, boa noite para todos. Digo boa noite porque para mim hoje é sexta-feira, dia 17. Mas caso você esteja vendo esse vídeo de manhã, good morning. E caso você esteja assistindo ele à tarde, good afternoon. Espero que vocês estejam bem, que os familiares, que os amigos de vocês estejam todos bem, todos com saúde. E principalmente espero que vocês estejam em paz, com o coração, com o espírito em paz, né? Porque eu acredito que a paz hoje é algo preponderante na nossa vida. Nós precisamos estar sempre em paz. Então eu espero de coração que vocês estejam repletos de paz. O motivo do meu contato com vocês hoje é para nós abordarmos algumas questões sobre o currículo, algumas questões práticas que envolvem esse nosso currículo e, de certa forma, algumas questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, o planejamento, a prática docente do professor de inglês, enfim, questões que são pertinentes ao nosso dia a dia, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma observação a fazer, no final desse vídeo eu vou reforçar alguns nossos canais de comunicação que nós já temos instituídos. Embora vocês já conheçam esses canais, mas é sempre bom lembrar, né? Então no final do vídeo eu reforço esses canais. Basicamente hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o segundo trimestre, vamos conversar um pouquinho sobre as habilidades e os objetivos de aprendizagem. Ao longo desses 2 anos que eu estou junto com vocês, nós já conversamos sobre várias coisas: sequência didática, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem lúdica, jogos no ensino do inglês, avaliações. Já falamos sobre a pedagogia dos multiletramentos, agora recentemente, né? Mas nós não conversamos sobre os objetivos de aprendizagem ainda. E eles são extremamente importantes, eles são extremamente pertinentes à nossa prática, né? Extremamente pertinentes às questões voltadas para planejamento, para nossa didática, enfim. Nós vamos discorrer um pouquinho hoje sobre esses objetivos, certo? Continuando, eu escolhi uma frase de Edgar Morin. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. É um livro muito interessante, ele desperta muitas reflexões. E essa frase, se eu não me engano, ela está no capítulo 5, que fala sobre as incertezas, né? Então fala o seguinte: ao aceitar e incorporar os desafios, podemos transformá-los em um processo de evolução. Muitos de vocês têm entrado em contato comigo agora, né? Nesses últimos dias, nas últimas semanas, e tem passado como tem sido desafiador esse contexto de ensino remoto, como esse contexto profissional no qual nós estamos vivendo, nós estamos atravessando, tem sido desafiador para muitos de vocês. E vou falar a verdade, tem sido para mim também. Mas eu prefiro acreditar, né, que todos esses desafios, eles de certa forma funcionam como uma força potencializadora de transformação, uma força potencializadora de evolução. Eu acredito de coração que quando nós passarmos todo esse cenário, passarmos todo esse contexto, nós ainda vamos estar lá no auditório do centro de formação, em alguma formação nossa, ou na ferradura, tomando um café da manhã, né? E vamos conversar o quanto nós evoluímos, o quanto nós aprendemos, né? O quanto de coisas novas nós aprendemos em meio a esse cenário, né? Que de certa forma tá devastador, traz vários obstáculos, mas também permite com que nós repensemos as nossas ações, repensemos a nossa prática docente, enfim, com que nós evoluamos. Então, nós vamos conversar ainda sobre todas essas transformações lá no centro de formação. Prefiro acreditar. E continuando ainda, então, quem não leu, sugiro que leia, tá? É muito, muito interessante o livro, vocês não vão se arrepender. E nós vamos iniciar as nossas discussões hoje falando rapidamente sobre algumas questões epistemológicas de currículo, né? Quando a gente fala sobre uma conceituação de currículo, nós podemos recorrer a vários autores, né? Basicamente, nós temos 3 vertentes de concepções curriculares, que são currículos voltados para uma visão mais tradicional, uma visão crítica, pós-crítica, enfim, tem vários autores aí que vocês podem se debruçar em estudar, Libânio, Saviani, tem bastante coisa aí bacana. Mas eu gosto muito de Domingo Fernandes, porque ele não vou falar define, mas ele desprende essa questão de currículo em 3 partes, né? Ele fala sobre currículo proposto, currículo ensinado e currículo aprendido. E quando nós falamos sobre esse currículo proposto, é aquele documento que, de certa forma, é proposto por um sistema de ensino. No nosso caso aqui, o currículo grande, o que é proposto pela Secretaria de Educação. A gente chama isso de currículo proposto.
tá? Currículo ensinado é aquela parte que o professor se dispõe a planejar para aplicar em sala de aula. Então, vocês, no planejamento das aulas, no planejamento das atividades, se propõem a escolher algumas habilidades, algumas competências que estão nesse currículo para trabalhar com o aluno, né? E essa ação planejadora, ela é chamada de currículo ensinado. E aquilo que de fato acontece em sala de aula, nós chamamos de currículo aprendido. Eu acho que vocês, assim como eu, têm noção de que muitas vezes nós planejamos uma aula, planejamos uma atividade, e quando nós vamos aplicar, a atividade, ela muitas vezes ela sai um pouco diferente daquilo que nós planejamos, ou ela segue outros caminhos pelos quais nós não planejamos. Então, isso que acontece, o que de fato se concretiza na sala de aula, nós chamamos de currículo aprendido, tá? Então, quem se interessou pelo tema, por essa divisão, por essa proposta e quiser se aprofundar mais, eu deixei a referência para vocês, tá? Domingos Fernandes. Muito, muito interessante o que ele fala sobre currículo, tá? E dentro dessas vertentes, né, de currículo proposto, currículo ensinado, currículo aprendido, nós temos o nosso currículo aqui de Taubaté, né, que também se apresenta nessas três partes. E o nosso currículo, de fato, de inglês, ele traz as competências gerais, né, que são aquelas que são dispostas na BNCC. Ele traz o que nós chamamos de competências específicas, que também estão dispostas ali na BNCC, nós trazemos para o nosso currículo. Ele apresenta as habilidades, mas ele não traz claramente a questão dos objetivos de aprendizagem. E quando eu for conceituar os objetivos, eu trago para vocês por quê. Essa partezinha que ela tá sem esse tiquezinho aí, ela tá diretamente ligada ao professor e à prática docente. Então, quem dá voz, quem constrói, quem incorpora, quem dá cor, dá brilho a esses objetivos, de certa forma, constroem, gerem todos eles, são vocês que estão em sala de aula, certo? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre eles. Mas antes de falar sobre esses objetivos, nós precisamos entender o que são essas habilidades, de certa forma, né? A gente fala tanto de habilidade, mas será que todo mundo consegue conceituar habilidade? Se a gente for na base nacional, ela traz pra gente que habilidade, elas são práticas. E são práticas que estão voltadas ordens cognitivas e ordens socioemocionais. Então a base define essas habilidades como práticas, estão voltadas para as práticas sociais, para as atividades sociais, enfim, tudo que está voltado para a prática social a gente chama de habilidades. A gente tem também ali dois autores, gente, que eu não vou ler o nome deles para não falar besteira, tá? Esses autores eles relacionam essas habilidades a questões executoras, a ações, a operacionalizações, né? Eles trazem essas habilidades como ser hábil, ser habilitado para operar instrumentos em um mundo de coisas. Então eles já focam essas habilidades nesse mundo globalizado, nesse mundo mais informatizado, nesse mundo das coisas, nesse mundo mais mecanizado. Então eles trazem essa questão de habilidade como ter o conhecimento, não vou nem falar conhecimento, mas como ser hábil para executar uma determinada tarefa, tá? Hábil para executar determinado instrumento, hábil para viver nesse mundo tão informatizado, tão globalizado, esse mundo das informações. Então esses autores trazem essa habilidade voltada para esse viés. E tem um autor chamado Lino de Macedo que ele faz um jogo de palavras muito legal com essas habilidades, que ele diz que habilidades elas são competências de ordem particular, enquanto as competências são habilidades de ordem geral. Eu trouxe todas essas referências para vocês no final, caso vocês se interessem em ler algumas, expandir conhecimento relacionado a uma ou outra, tá? De certa forma, as nossas habilidades, elas estão voltadas a práticas, né? Como a BNCC traz. Essas práticas que elas são cognitivas e que muitas vezes também elas estão atreladas a questões socioemocionais. Quando nós voltamos para a nossa prática de ensino, né, para as habilidades que estão voltadas para o nosso currículo municipal, nós percebemos que muitas habilidades que estão presentes lá, elas são habilidades grandes e elas são habilidades que elas demandam que elas trazem uma demanda cognitiva que ela é muito grande, né? Habilidades que levam o aluno a analisar, compreender, né? Nós temos várias demandas cognitivas que complementam essas habilidades. E eu tenho recebido de muitos de vocês agora nesses últimos dias uma certa preocupação. Nossa, como que eu vou desenvolver com o meu aluno a habilidade tal do nono ano? Ou como eu vou desenvolver a habilidade tal do quinto ano, ou tal do sétimo ano? A habilidade está muito complexa, do segundo trimestre. Nossa, tem
presente perfeito no nono ano, né? Eu acho que alguns de vocês já quiseram me matar mentalmente quando viram o presente perfeito. Mas calma, que nós trabalhamos essa questão de habilidade hoje, né? Vou mostrar para vocês como que nós conseguimos trabalhá-las voltadas por uma parte de objetivos de aprendizagem, tá? E não só os objetivos de aprendizagem. Como vocês vão ver, nós temos alguns tipos de objetivos. E dentre esses tipos de objetivos, nós temos objetivos de ensino, nós temos objetivos da atividade e nós temos objetivos de aprendizagem, tá? Tá vendo essa equipe bonitona que tá aí? Foi na nossa formação do Dia dos Professores o ano passado. Esses três objetivos, eles estão voltados para a prática dessa equipe que está na foto, é para a sua prática. Então, quando você for planejar as aulas, quando for dar uma olhada agora nesse currículo do segundo trimestre, nós temos que ter esses objetivos claros na nossa mente, claros na nossa ação docente pedagógica, para que nós consigamos, de certa forma, clareza agora nesse planejamento, né, dessas habilidades, nesse tempo de restrições sociais, tempo de pandemia, né? Então, se eu for olhar esses objetivos, qual que é a definição e qual que é a diferença entre eles? Quando eu falo objetivos de ensino, eu estou voltando esses objetivos para a intencionalidade da prática pedagógica, para uma intencionalidade pedagógica. Qual que é a minha intenção pedagógica? Qual que é a minha intenção enquanto professor em propor determinada atividade? Qual que é a minha proposta, intencionalidade em propor determinado projeto, determinada sequência, em trabalhar com aluno de determinada abordagem, por meio de determinada abordagem, metodologia, enfim, está voltado para a nossa intencionalidade enquanto professores. Isso é o objetivo de ensino. Quando nós falamos dos objetivos da atividade, eu coloquei só as siglas aí, gente, senão ia ficar muita coisa para escrever. Dos objetivos da atividade, ele está voltado às nossas expectativas, né, em relação a determinada tarefa. Então eu vou propor uma atividade para esse meu aluno fazer. Qual que é a expectativa que eu tenho que esse aluno desenvolva, né, ao final dessa tarefa? Eu estou buscando que esse aluno ele se desenvolva de que maneira? Eu estou buscando por meio dessa atividade ou dessa tarefa que eu estou passando que esse aluno compreenda o quê? É os objetivos que eu tenho quando eu construo certa habilidade, certa atividade ou certa tarefa com o aluno, tá? Isso eu chamo de objetivos da atividade. E quando eu falo de objetivos da aprendizagem, que é o nosso foco hoje, eu estou falando da descrição do que se espera que o aluno seja capaz de fazer com relação a determinado conhecimento construído. Em outras palavras, quando a gente coloca esses objetivos de forma prática na nossa vida, nós vamos criar objetivos de aprendizagem dentro de uma habilidade. Para ficar mais fácil, vou fazer com vocês na prática. Olha só. Vocês se lembram dessa nossa formação, né, que nós fizemos lá no Ezequiel ano passado, para falar sobre as sequências didáticas e tudo mais. Essa equipe é super criativa, por isso que eu tenho certeza que vocês dão conta de fazer objetivos de aprendizagem. A habilidade que está dando o que falar aí com o nono ano, né? Compreender o presente perfeito em contextos comunicativos autênticos, né? Acho que muitos quiseram me matar quando viram essas habilidades. Essa habilidade em específico, né? Como trabalhar essa habilidade com o aluno? Vocês estão vendo, até coloquei aqui uma mensagenzinha, né? Very easy, especially during social restrictions. Só que não, né, gente? Essa daqui já é difícil em sala de aula, ainda mais em contextos de restrição social, né? Como que nós vamos voltar essa questão dessas habilidades, né? Como trabalhar essa habilidade com esse aluno nesse tempo de restrição social? As questões dos objetivos, elas ficam claras quando nós colocamos assim, ó. Se eu pegar essa questão do presente perfeito, mesmo em sala de aula, mesmo com todas as variáveis a favor dessa aprendizagem, a gente não consegue trabalhar com o aluno presente perfeito em uma aula só. Não é? Eu tenho certeza que vocês não conseguiam, assim como eu também, não conseguia trabalhar a questão do presente perfeito com o nono só em uma aula. Porque para o aluno entender o presente perfeito, ele tem que entender um monte de coisa, né? Ele tem que ter noção do que é verbo, ele tem que ter noção do que é sujeito, do que é pronome, ele tem que ter noção do que é um verbo no particípio, né? Do que é um verbo regular, do que é um verbo irregular. São tantas nuances que envolvem esse presente perfeito que a gente não consegue fazer em uma aula só. E isso
é para todas as habilidades. As habilidades, de certa forma, elas apresentam certas demandas cognitivas que são amplas. Então, desenvolver a habilidade em uma aula só é bem complexo. Nós devemos criar pequenos pedacinhos dessa habilidade, dividir essa habilidade que ela é grande em vários pedacinhos e nós vamos trabalhando aula por aula, é um trabalho de formiguinha. Uma aula eu vou trabalhar só isso daqui, outra aula eu vou trabalhar só isso daqui, e no final de uma sequência de aulas, esse meu aluno vai ter desenvolvido essa habilidade. Esses pedacinhos, nós chamamos de objetivos de aprendizagem. Por exemplo, olha, pegando essa habilidade do 9º ano, eu tenho aqui compreender o uso do presente perfeito em contextos comunicativos autênticos. Como que eu posso começar trabalhando com esse aluno? Na aula 1, é uma sugestão, tá, gente? Eu vou levar esse aluno a reconhecer a função dos verbos. Primeira coisa, o aluno tem que saber o que é verbo, né? Porque eu imagino vocês, eu já tive aluno de 9º ano que não sabia verbo, não sabia o que era um verbo nem na língua materna, quanto mais em língua inglesa. Então, levar esse aluno a entender primeiro o que é um verbo. Mas, gente, apresentar o verbo dentro de um gênero, né? Para não ficar assim, o verbo pelo verbo, a gramática pela gramática, senão a gente não sai do lugar. A gente patina e morre na praia. Nada e morre na praia, né? Estão vendo? Ó, o efeito da quarentena. A gente nada e morre na praia. Então, trabalhar essa questão dos verbos, levar esse aluno a conhecer um verbo, é o primeiro objetivo de aprendizagem. Para trabalhar o quê? O presente perfeito. Na segunda aula, vou levar o aluno a identificar os verbos, né, no presente ainda. Então ele acabou de conhecer o que é um verbo lá naquela aula. Na segunda, eu vou levar esse aluno a indicar, né, aonde que estão os verbos no presente do indicativo em determinado gênero. Na terceira aula, vou levar o aluno a reconhecer a forma estrutural, né, dos verbos no passado. Vou começar no passado com eles, passado simples, para depois partir para o passado particípio, né? E ainda assim, verbos regulares, verbos irregulares. Tá vendo que a gente está criando vários objetivos? Se eu for olhar para a estrutura da habilidade, vocês percebem que ela sempre começa com verbo no infinitivo e os objetivos também começam com verbo. Então, se a habilidade é compreender o uso do presente perfeito, por exemplo, os meus objetivos têm que seguir também a mesma ordemzinha. Ela vai ter que apresentar um verbo, que é a demanda cognitiva que eu tenho aqui, que eu quero levar esse aluno a desenvolver, né? Vocês podem, por exemplo, nessa construção desses objetivos, a gente pode pegar a taxonomia de Bloom, que fala sobre essas demandas que são de ordens mais elevadas, são de ordens menos elevadas. Então, vocês percebem, por exemplo, que na aula 1 eu estou usando uma demanda cognitiva baixa, reconhecer. Na aula 2, ainda uma demanda bem simples, identificar. Percebe que eu não estou levando esse aluno a analisar, a sintetizar, ou a problematizar, nada ainda nessas primeiras aulas. Eu estou construindo de pouquinho em pouquinho essa habilidade com esse aluno. E essa construção eu chamo de objetivos de aprendizagem. Eu pego uma habilidade maior e divido ela em vários pedacinhos, em várias aulas. Vocês podem perceber que o presente perfeito no segundo trimestre, ele está aí para ser trabalhado em 3 meses. Então, olha o tanto de coisa que eu, enquanto professor, posso trabalhar nesse presente perfeito. Olha o tanto de coisas que eu posso levar esse aluno a desenvolver. E olha, a gente escolheu, né, eu e a comissão que fez essa questão do currículo, a gente escolheu deixar só o presente perfeito, porque é um termo, é um tempo verbal de certa forma complexo, mas se nós conseguirmos trabalhar com ele bem trabalhado, o aluno já vai sair com um repertório linguístico, um repertório cultural bem ampliado, não é? Então a gente trabalha esses objetivos de aprendizagem de maneira bem sistematizada, de maneira sistemática. Não pode ser nada estanque, nada assim estático, mas ele tem que ser sistematizado, de certa forma dinâmico, tá? Então, por que eu falei para vocês que o objetivo de aprendizagem ele não vai e não está exposto de certa forma nesse currículo? Porque ele vai variar de acordo com o seu contexto, né? Eu estou colocando aqui reconhecer a função dos verbos num contexto que talvez não seja o seu. Talvez o seu 9º ano já saiba o que é verbo, o seu 9º ano, de certa forma, já saiba o que é um verbo regular no passado, já saiba o que é um verbo no particípio, né? Talvez a sua primeira aula vai ser o verbo no particípio já, né? Mas pode ser que o seu 9º ano ainda não saiba nem o que é um verbo, não consiga identificar um verbo no gênero simples, né?
Então é interessante a gente levar em consideração esses contextos, tá? Por isso que eu falei que quem dá cor, quem constrói, quem dá esse brilho nos objetivos de aprendizagem é você com a sua turma, certo? Então foi só uma sugestão, tá? Eu colocando aqui outro objetivo de aprendizagem com o nono ano ainda, localizar informações específicas, tanto implícitas como explícitas em um texto. Então eu vou trabalhar um gênero com esse aluno, vou ter que ensinar esse aluno a localizar a informação específica. Se eu pego lá determinado gênero, que seja lá uma letra de música, uma reportagem, que seja, enfim, uma notícia, a primeira coisa que eu preciso fazer com esse aluno é o quê? Ensinar ele a estrutura desse gênero. Olha, se eu for trabalhar notícia, qual que é a estrutura dessa notícia? Eu vou trabalhar música, qual que é a estrutura da música? Vou trabalhar reportagem, qual a estrutura da reportagem? Ensinar um aluno a compreender a estrutura desse gênero. E com base nessa estrutura, na aula 2, vou ensinar a localizar as informações gerais. Olha, quando foi publicado, para quem que é qual é o público-alvo, qual que é o tema abordado. Então, vou ensinando esse aluno a construir esse repertório linguístico, esse repertório cultural, né, de certa forma, para ele, quando você pedir para localizar uma informação específica, todo esse caminho, todo esse background já vai estar consolidado. Porque muitas vezes um aluno ele não consegue localizar num texto uma informação específica porque o básico ali ele não consegue, ele não tem. Esse básico, de certa forma, não foi trabalhado com ele. Então, esses objetivos de aprendizagem, vocês podem ver que eles são infinitos. De uma habilidade, eu posso criar vários objetivos. De uma habilidade que a gente olha para ela, nossa, mas essa é simples. Mas eu posso criar vários objetivos, eu posso aprofundar de várias formas. Vocês estão entendendo como é interessante? Eu tenho certeza que vocês dão conta de fazer isso aqui tranquilamente, tá? Outra aqui, sétimo ano. Uma habilidade da parte da oralidade, do eixo oralidade. Construir um sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o assunto principal e as informações relevantes. Então, com esse daqui, eu posso, por exemplo, levar o aluno na compreensão de um gênero oral. Vou trabalhar com ele em uma música, vou trabalhar com ele em um talk show, vou trabalhar com ele um trailer de um filme, vou trabalhar com ele um podcast. Qual que é a estrutura desse gênero? Trabalhar com ele, né? Isso é uma coisa interessante também para nós, conhecermos esses novos gêneros, a estrutura desses novos gêneros que mudam constantemente, né? Uma forma de nós nos mantermos atualizados. Aula 2, vou ensinar esse aluno a procurar as informações gerais, o público-alvo. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia. E com esse trabalho, com essa forma sistematizada de ensinar, com essa forma sistematizada de planejar as nossas aulas, tenho certeza que o processo de ensino-aprendizagem para esse aluno ele vai se tornar mais significativo, né? De certa forma, esse aluno nós vamos facilitar, né? Com que esse aluno aprenda, com que esse aluno se desenvolva, se nós conseguirmos sistematizar as nossas aulas usando os objetivos de aprendizagem, tá? Algumas coisas importantes que eu não quero que vocês esqueçam. Primeiro, os objetivos de aprendizagem, eles de certa forma favorecem, né? Essa integração entre o planejamento e a praxis docente. Quando eu, de certa forma, disponho uma aula ou disponho o meu planejamento em objetivos de aprendizagem, eu pego a minha habilidade e coloco ela escrita na forma de objetivos, eu consigo aproximar aquilo que eu planejo e aquilo que eu de fato estou executando em sala de aula. Entendeu? Não fica mais, não destoa tanto, não tem aquele desvio tão grande do nosso planejamento para o que de fato acontece em sala. Então eu consigo ter uma prática mais sistematizada, uma prática docente mais próxima daquilo com que eu planejei, né? E de certa forma eu consigo também fazer com que a minha ação docente seja mais inclusiva, né? Pensando naquele aluno do nono ano que não sabe nem o que é verbo agora, se eu chegar com um verbo no particípio, ele vai ser excluído na minha aula. Mas se eu começar lá atrás, o que é o verbo, qual que é a função dele, né? E ensinar esse aluno assim de forma mais sistematizada, eu consigo incluir todas essas heterogeneidades que eu tenho em sala de aula para minha ação docente. Então ela se torna uma ação mais inclusiva, tá? Caso alguns de vocês ainda tenham algumas dúvidas, algo que não ficou claro, eu vou deixar as referências aqui no final do vídeo, tá? Se alguém ainda não se sente tão confiante para falar sobre gêneros discursivos, né? Tem a Pedagogia dos Multiletramentos que está disposta no site da prefeitura, de professor para professor. Tem bastante material bibliográfico lá para leitura, vocês podem pegar para dar uma olhada, né? Caso queiram ter essa reciclagem. Enfim, eu deixo as referências aqui, já reforço, estudei com vocês no Escola Sem Muros, tá bom?
Os nossos canais de comunicação ainda, nós temos a nossa linha de transmissão, que vocês já sabem, meu telefone. Nós temos o e-mail da EPP, eu vou deixar meu e-mail pessoal aqui também. Temos o AVEP, o ambiente virtual de experiências pedagógicas, que vocês podem também mandar mensagem. Tem muito material, muito material disponível lá. Caso você queira olhar, fique à vontade, tá? Então nós temos esses 3 canais de comunicação. E não menos importante, né, por ser o último, mas eu tenho que dar um agradecimento especial a essa galera linda que tá aqui, que se inscreveu para fazer as aulas na Câmara, professora Elizabeth, professora Joyce, professora Renata e professor Vinícius, tá? Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir as aulas, mas eles estão lindos, tá? Nas aulas, eu falo isso com orgulho, me senti muito orgulhoso quando eu vi as aulas que eles planejaram, as aulas que eles ministraram lá na Câmara. Sabe quando a gente fica aquele orgulho, tipo, cara, é da minha equipe, entendeu? Então eu fiquei muito orgulhoso com eles. Já mandei meus parabéns para eles já em inbox essa semana. Então, se vocês não viram as aulas ainda, eu peço para vocês que vocês vão lá prestigiem os nossos colegas que fizeram trabalhos maravilhosos. As aulas deles estão muito bacanas, tá? Então, meus parabéns a esses 4 lindos que estão aí, tá? Reforço para vocês os 2 e-mails, o e-mail da EPP, o meu e-mail pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que os objetivos tenham ficado claros. E eu faço um convite para vocês. Agora, nas próximas semanas, quando vocês forem planejar as aulas, quando vocês forem montar as atividades, tenta colocar os objetivos de aprendizagem. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, pode mandar mensagem, pode ligar, entendeu? Enfim, vocês sabem onde me encontrar. Vamos fazer esses objetivos juntos, tá? A gente está aprendendo junto. Lembra lá da frase do Edgar Morin, os desafios eles são formas que nós temos de evoluir. Então, se ficar muito difícil pensar nos objetivos, dá um toque para mim que a gente pensa juntos neles, tá? Aqui tá as referências da formação de hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que elas tenham sido úteis, que essa tenha sido útil na prática de vocês. E qualquer coisa, vocês podem me ligar ou mandar mensagem. Vocês sabem que eu tô sempre disponível para vocês, tá? Um beijo para vocês, um abraço, fiquem todos com Deus, se cuidem, hein? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.